Alô, saudações, bem-vindos a mais um vídeo de matemática, bem-vindos ao meu canal YouTube, aqui Valdomário, estudante universitário. Bom, para o presente vídeo resolvo a questão 503 do livro Análise Matemática do Demidovich, questão relacionada à derivada de função composta. Bom, necessariamente tem-se a função y igual a alfa, entre parênteses, alfa, seno de beta de x, menos beta, cosseno de beta de x, como dizia entre parênteses. Então, vezes Euler elevado a alfa de x, sobre tudo necessariamente dividido pelo alfa ao quadrado mais beta ao quadrado. Bom, para si que está vendo o vídeo, convido com que se subscreva ao seu canal, partilhe, deixe ficar seu like e assista ao vídeo até o final. De modo a achar a derivada da função em causa, necessariamente posso aplicar por duas vias, ou seja, diria duas formas diferentes de resolução. Poderia aplicar a regra de derivação fracionária, que é necessariamente tendo em conta o denominador alfa ao quadrado mais beta ao quadrado, aplicando a regra de derivação fracionária, tendo o numerador alfa, beta, ou seja, alfa seno de beta de x menos beta cosseno de beta de x, entre parênteses, depois Euler elevado a alfa de x. Porém, necessariamente, pelo mesmo critério, aplicaria inclusive a regra de derivação de produto. Em simultâneo, aplicaria a regra de derivação fracionária e a regra de derivação de produto. Porém, simplificando a derivada da função em causa, colocaria em evidência 1 sobre alfa ao quadrado mais beta ao quadrado, uma vez que beta e alfa são constantes, necessariamente. Bom, antes de prosseguir, importa-me mais uma vez convidar-te, subscreva-se ao canal, deixe ficar seu like, partilhe e revisite a lista de reprodução ou playlist dos vídeos do canal. Sem questão do tempo, vamos ao essencial. Ilustrando aqui o problema. Tem-se a função y igual a, entre parênteses, alfa, seno de beta de x menos beta, cosseno de beta de x, vezes Euler elevado a alfa de x, sobre alfa ao quadrado mais beta ao quadrado. Presente saber a derivada da função do y, necessariamente. Então, teria aqui a derivada, isso é mesmo que eu colocar em evidência alfa ao quadrado mais beta ao quadrado. Então, seno de beta de x, ou seja, alfa seno de beta de x menos beta cosseno de beta de x vezes Euler elevado a alfa de x. Alfa x. Então, derivada. Necessariamente simplificando aqui a regra de derivação de produto. Uma vez que alfa e beta são constantes. Alfa é constante. Inclusive beta. Necessariamente. Então, e a derivada de constante é igual a zero, necessariamente. Então, por isso, simplificadamente, a regra de derivação de produto a vezes b derivada seria igual a derivada vezes b mais b derivada vezes a. Agora, usando a regra de derivação fracionária, tanto chegaria ao mesmo consenso, ao mesmo resultado final ao qual poderia obter. Então, alfa a vezes sobre b, a regra de derivação fracionária teria derivada do numerador vezes denominador menos derivada do denominador vezes numerador sobre o quadrado do denominador. Porém, denominador deve ser diferente de zero. Para quê? Para que a derivada da função exista. Pois um número dividido por zero, ou seja, uma fração, ou seja, diria, tendo uma variável, inclusive variáveis, substituindo por um determinado valor numérico, sendo diferente de zero, a expressão correspondente, o valor correspondente, então, ao numerador dividido por zero será igual a infinito, necessariamente. Então, sendo igual a zero sobre zero, seria indeterminação. Bom, retornando ao problema, derivada da função 1 sobre alfa ao quadrado mais beta ao quadrado. Então, de modo a achar a derivada, necessariamente aplicarei a regra de derivação de produto. Então, alfa seno de beta de x menos beta cosseno de beta de x derivada
vezes Euler elevado a alfa de x mais alfa seno de beta de x menos beta cosseno de beta de x Euler elevado a alfa de x derivada necessarily em inglês. Então, derivada será igual a 1 sobre alfa ao quadrado mais beta ao quadrado. Bom, a derivada de alfa seno de beta de x menos beta cosseno de beta de x. Isto mesmo que eu disser alfa seno de beta de x derivada, então menos beta cosseno de beta de x derivada. Como consegues verificar aqui, eu estou deixando em evidência constantes, simplificando a regra de derivação de produto. Então isso será igual a alfa derivada de seno de beta de x será igual a beta de x derivada, que é argumento de seno, vezes cosseno de beta de x, que é argumento de seno. Então, derivada de beta de x igual, simplificando, colocando em evidência a constante. Isso será igual a beta, pois derivada de x é igual a 1. Necessariamente. Agora, o que significa de que seno de beta de x derivada será igual a beta cosseno de beta de x. Porém, substituindo neste caso eu quero ter o derivado dessa função, então terei alfa beta cosseno de beta de x. Então mais, por que mais? Porque teria aqui derivada de cosseno de beta de x será igual a menos beta de x derivada vezes seno de beta de x. Então isso será igual a menos beta seno de beta de x. Necessariamente. Então, isso significa menos, e este menos vai dar mais, vezes menos vai dar mais. Então, beta, este beta, agora, este beta será beta ao quadrado, então, seno de beta de x. Necessariamente. Que é derivada de alfa seno de beta de x menos beta cosseno de beta de x. Então, que é igual a necessariamente a alfa beta cosseno de beta de x mais beta ao quadrado seno de beta de x. Então, substituo na expressão. Então, teria alfa beta cosseno de beta de x mais beta ao quadrado seno de beta de x. Euler elevado a alfa de x mais Euler apenas alfa seno de beta de x menos beta cosseno de beta de x. Agora, derivada de Euler elevado a alfa de x. Então, Euler elevado a alfa vezes x será derivada, a regra de difusão exponencial teria alfa x derivada Euler elevado a alfa vezes x vezes ln da base, ln de Euler. Bom, isto será igual a alfa Euler elevado a alfa x, pois ln de Euler é igual a 1. Ln de Euler é igual a 1. Substituindo, terei
alfa Euler elevado a alfa x, necessariamente. Então, terei aqui derivada igual a 1 sobre alfa ao quadrado mais beta ao quadrado. Propriedade distributiva aqui, terei alfa beta Euler elevado a alfa x cosseno beta de x mais beta ao quadrado Euler alfa x necessariamente seno de beta de x mais alfa ao quadrado, mas critério propriedade distributiva, alfa ao quadrado Euler elevado a alfa x seno beta x menos alfa beta Euler elevado a alfa x cosseno beta x, aliás, necessariamente. Necessarily. Só deixando ficar aqui a ilustração, parecia que se calhar tinha ficado para trás. Eu recomendo que deixe ficar seu like, partilhe necessariamente. Avançando, terei derivada igual a 1 sobre alfa ao quadrado mais beta ao quadrado. Ficando aqui para a operação, a transformação que eu fiz. Tenho aqui beta, alfa beta Euler elevado a alfa x cosseno de beta x. E tenho aqui também alfa beta Euler elevado a x, Euler vezes x, necessariamente, olha, Euler elevado a alfa vezes x cosseno de beta x. São simétricos. Necessariamente será igual a zero. Então, isso será igual a zero. Então, resta-me necessariamente beta ao quadrado Euler elevado a alfa vezes x seno de beta x mais alfa ao quadrado Euler elevado a alfa vezes x seno de beta vezes x. Bom, tenho aqui em comum beta, alfa Euler elevado a alfa vezes x, Euler elevado a alfa vezes x e seno beta de x. Vamos caso. Então, colocarei em evidência. Então, derivada será 1 sobre alfa ao quadrado mais beta ao quadrado vezes necessariamente Euler elevado a alfa vezes x seno de beta de x. Então, terei aqui beta ao quadrado mais alfa ao quadrado. Então, se eu tenho beta ao quadrado mais alfa ao quadrado, isto é mesmo que eu dizer alfa ao quadrado mais beta ao quadrado, propriedade comutativa. Propriedade comutativa, então não altera o resultado, inclusive. Então, terei em comum. Então, simplifico alfa ao quadrado mais beta ao quadrado, alfa ao quadrado mais beta ao quadrado, denominador. Então, terei Euler elevado a alfa vezes x seno de beta de x. O que concluo que a derivada da função alfa seno de beta de x menos beta cosseno de beta de x Euler elevado a alfa vezes x sobre alfa ao quadrado mais beta ao quadrado será igual a Euler elevado a alfa vezes x seno de beta vezes x. E é tudo. Porém, deixando ficar aqui a ilustração para si, que se calhar tenha ficado para trás.
Agora, por outra via, poderia ser regra de derivação fracionária, como dizia. Porém, recomendo para si que está vendo o vídeo com que tente calcular, mas o resultado será o mesmo. De forma simplificada, é necessariamente que eu tive que colocar em evidência 1 sobre alfa ao quadrado mais beta ao quadrado, porque alfa e beta são necessariamente constantes. O resultado será o mesmo ao final. Bom, antes do término, não importa me recordar assim que está vendo o vídeo, então que deixe ficar seu like, subscreva seu canal e partilha. É tudo, forte abraço, até o próximo vídeo.